Oi, galerinha, boa noite. Feliz 7 de setembro para todo mundo. Obrigado para quem está aqui começando a acompanhar a live com a gente. Quero começar a live desejando aí um bom feriado para quem, porque nós estamos no feriado, não é mesmo? Desejar para todos aí um ótimo final de feriado. Eu quero começar a live agradecendo a todo mundo que tem acompanhado as lives e daqui a pouquinho o autor Luciano Máximo já está aqui, já está entrando, já vou colocar o Luciano aqui para poder conversar com a gente. Se apresenta. E ali, tô adorando. Oi, Luciano, boa noite. Oi, boa Tá noite conseguindo, a todos. Ah, tá conseguindo me ouvir bem? tô ouvindo legal. Ah, que bom. Se tiver ruim, você me fala, tá? Que eu tô com fone, mas qualquer coisa eu troco e fico sem fone mesmo, tá? Se ficar ruim, você me avisa, tá bom? Tá. Tá um pouquinho aquela voz, não tem aquela vozinha de rádio AM? Tá meio assim, mas tá bom. Ah, tá. Então eu vou desligar aqui então. Peraí, vou desligar, que aí a gente fica com um som melhor. Vou desligar aqui. Só um momentinho que assim a gente não fica com esse problema, né? E agora, tá melhor? Melhorou sim. Então tá, fica melhor assim. Então, para o pessoal poder ouvir melhor a gente, você poder me ouvir melhor, a gente poder conversar mais tranquilo. Que bom que deu Tá, tempo de você chegar, deu um atraso aí na estrada, mas faz parte, não tem problema. Agradecer ao que pessoal bom que que tem gente consegui. entrando. O importante é que conseguiu chegar, né? É, Isso tudo faz parte. Vamos começar a live aí, né? Você se apresentando um pouco para depois a gente começar aí uma sabatina. Vai ser leve, vai ser leve. Fala um pouquinho sobre sim. você para quem tá te vendo pela primeira vez aqui na live. Tá bom. Boa noite a todos. Meu nome é Luciano Máximo. Eu moro aqui no Espírito Santo, norte do Espírito Santo, e escrevo negócio de escrever ficção. Sou professor também de língua portuguesa e músico também. Olha, Inclusive, foi por culpa da música que eu me atrasei, que eu estou vindo de outra cidade, que a gente está de um final de semana puxado aí, tocamos em vários lugares. nossa, que legal. E eu toquei agora de tarde numa festa. Aí eu falei, a gente acabou de tocar, vamos embora logo que eu preciso ir para Linhares, que 7 horas eu tenho que estar lá para fazer essa live. Aí Ai, estava tudo correndo bem, mas aqui pertinho tem uma paralisação ali. E me deixou meio preocupado assim, mas ainda bem que atrasou pouca coisa, né? ainda bem, você me E mandou um vídeo, né, com os caminhoneiros aí na beira da estrada. Hoje o dia foi movimentado no país, né? Mas é assim mesmo. Democracia é assim, as coisas, a vida é assim mesmo. Tem esses tropeços, esses atrasos, mas o importante é que você chegou e a gente vai poder bater esse papo legal, eu vou poder te conhecer, né? Eu andei dando uma olhadinha assim nas redes sociais, né, para poder te conhecer um pouquinho melhor. Mas me fala assim um pouco quem é o Luciano Máximo para que todo mundo fique sabendo, porque eu já sei que você é professor, você é músico, você tem uma banda, é isso? tem um grupo de samba. Ah, que legal! Melhor ainda. Só tá melhorando, só É. tá melhorando. Pois E aí, eu toco samba desde que eu era assim, bem novo, né? Só que eu fiquei bastante tempo sem tocar, mas de uns tempos para cá eu resolvi retomar, que eu tenho meu irmão que também é um grande músico, e ele me chamou para um projeto novo aí de samba. E como eu já estou acostumado a tocar com ele, ele é um grande instrumentista, eu falei, aí eu não vou ficar de fora, não. Eu resolvi encarar com ele, a gente já está há algum tempo aí com esse trabalho e intercalando, né? Esse trabalho assim artístico da música com a literatura. A música sempre foi um grande prazer para mim também,
Só que a música, sei lá, não sei até quando, uma hora ou outra eu posso de repente parar de tocar, mas a literatura não, a literatura realmente é algo É que para eu sempre. acho que eu nunca vou deixar de fazer, vai me acompanhar pro resto da minha vida. Enquanto eu tiver com a mente bem para criar texto, criar É. história, eu vou estar escrevendo aí. E você é professor E, também. sim, eu já tenho uns 10 anos que eu sou professor de português e acho que me ajuda muito a literatura. Eu gosto de alguma maneira, Acaba casando, colocar meus né? livros Acaba se completando ali, né? completos. Sim, eu uso meus livros para tentar incentivar os alunos, né? É difícil a beça. Mas é uma coisa que a gente faz por prazer e, mesmo sendo difícil, a gente continua. Um ou outro a gente continua, a gente termina conquistando. É É alguém que verdade. lê o nosso livro é alguém que lê o nosso livro e se apaixona e de repente, através desse livro, se torna um leitor, né? É Então, verdade. quando eu vejo que entre tantos alunos ou amigos, eu consigo um que diz que gostou e quer ler mais, para Olha, mim já valeu muito, né? é verdade, é verdade. Eu vi assim, eu pesquisando, né, na Amazon, ver se eu estou certinho, porque eu não sei se pode ser pseudônimo, né? Eu vi aqui teu Tia Tita, você lançou 15 de setembro de 2020. Um Vampiro no Jardim é seu também? É meu, só que eu terminei, depois eu explico. Eu terminei, tipo assim, ele ficou meio fora do ar aí. Eu acho que as pessoas não encontram mais, não, eu acho. Eu encontrei aqui. O Mistério do Macaco de Ouro, Sim, é a Zumbi em mesma situação do Linhares Vampiro do Jardim. e Zumbi em Depois eu explico. Linhares. Sim. Tem outros dois, você não achou, não? Tem o A Velha Águia e 2100, o Reinício. Ah, então eles são físicos, né? Físicos, é. 2100 o reinício, Sim. né? Tem o Zumbi em Linhares também em físico. A Velha Águia aqui também. Achei aqui, entendeu? Tava Aham. procurando, tava só procurando aqui. Eu Pois é, tava igual. o lance da Velha Águia e do não, Um Vampiro no Jardim, O Mistério do Macaco de Ouro foram duas novelas que eu lancei. É porque é em torno de um protagonista em comum, entendeu? É um detetive de suspense São policial. interligados, então. São Sim. interligados. Então, eu comecei a escrever outros contos com esse detetive. E eu falei, eu queria botar isso aí tudo numa coisa só. Aí eu terminei pegando Um Vampiro no Jardim, Um Mistério do Macaco de Ouro, e juntei com outros 5 contos, e aí eu fiz A Velha Águia, entendeu? Que é esse Ah, aqui. Tá tudo aqui, tinha uma antologia aqui. Então, é por isso que eu achei que de repente as pessoas de repente nem encontrariam na internet o, o Mistério do Macaco de Ouro e o Vampiro do Jardim, porque no clube de autores eu tirei do ar lá, entendeu? sim. Mas tá na Amazon ainda, tá? Aham, Quem quiser procurar, é só colocar lá Luciano Máximo na Amazon, que foi assim que eu achei. Foi assim que eu achei. deve ser book, né? Talvez. E-book. Aham. Ah, tá. Agora você publicou no Clube de Autores e depois que foi para a Amazon, aquela parceria do Clube de Autores? Eu publiquei no clube de autores, aí, através do clube de autores, que apareceu nas outras plataformas, né? Agora eu vou te dar uma dica, tá? Eu sou autora Hum. da Amazon, vale muito a pena ir direto para a Amazon, tá? Porque dá para você baixar o preço do e-book e tem o Kindle ilimitado. Então você ganha pelas páginas lidas, né? A pessoa pode pegar e começar a ler as páginas que ela lê, você ganha, né? Não que o seu objetivo seja o financeiro, né? Mas você consegue ter um alcance maior. As pessoas que não têm o pacote do Kindle ilimitado conseguem comprar por um valor menor, né? Eu tenho e-books lá R$ 1,99. Então acaba que sai mais barato para as pessoas comprarem também.
Então, e se você não souber como faz, eu não sei se você já tem esse cadastro, né? Se você não tiver, você pode me chamar no direct que eu te dou o caminho das pedras, que não é complicado, tá? É tranquilo de fazer e acaba valendo muito a pena. Eu já ouvi falar desse sistema aí, né, de páginas lidas e tal. Eu só não parei para ver como é que é, mas eu tenho que Olha, tirar um tempo para ver. é muito mais, você consegue alcançar muito mais pessoas, né? Porque eu era autora lá do Clube de Autores, eu só publicava lá, tanto físico quanto e-book. Só que o e-book lá acaba que fica um valor muito alto. Então fica mais difícil, nem todo mundo quer comprar. E a Amazon, ela tem esse pacote, que é o Kindle Unlimited, que a pessoa paga aí, se eu não me engano, aí está R$19,90, pode ler quantos livros quiser. Então, se a pessoa pagar R$19,90, ela vai poder ler todos os seus livros. Entendeu? Todos os seus livros, livros de outras pessoas, e você pode publicar muito mais e-books. Né? Você pode publicar quantos você quiser, e cada vez que a pessoa lê o teu livro, né? Várias pessoas leem o seu livro ou compram, você vai recebendo. E também não tem, eu acho que, sinceramente, assim, eu não tenho certeza se ainda está dessa forma, mas o Clube de Autores tinha que acumular R$100, né, de royalties para você poder receber. Na Amazon, não. Se você tiver 50 centavos, você vai receber os 50 centavos. Entendeu? Você vai receber ali. Tem um tempo, né? Tem um tempo tipo uma carência que você publica, aí o que for lido até o dia 15 do mês seguinte, eles contabilizam, aí no final do mês seguinte você recebe. Então tem aí tipo uma carênciazinha. Mas conforme vai ficando lá, daqui a pouco você não percebe essa carência. Entendeu? Mas eu posso manter ainda assim meus livros no Clube de Autores? Só o físico se você quiser ficar no Kindle Unlimited. Entendeu? Sim. E tem que tirar, tem que pedir para tirar. Eu tive vou até passar para você a experiência que eu tive com isso. Eu tinha um livro que é o Registro 64.75, que é uma delegada. E ele estava como e-book lá. E eu tirei todos os meus e-books quando eu fui para a Amazon em 2017. Mas eu não sei porquê, eu acho que eu que me enrolei lá, eu não sei o que foi que houve. Esse ficou. O que acabou acontecendo? A Amazon, ela faz um rastreio e ela identificou o meu livro. Eu tirei lá do Clube de Autores, só que ainda ficou na página, no site da Apple. Então, eu tive que entrar em contato com eles porque tem que tirar de todas as plataformas para estar dentro desse pacote do Kindle Unlimited, que é, para nós, autores independentes, o mais vantajoso. Entendeu? Se você não quiser tirar de lá, né, quiser manter lá, você pode colocar na Amazon, só que você não pode entrar nesse pacote. Entendeu? As pessoas podem comprar o livro. Compram mais barato, entendeu? Você consegue comprar o livro mais barato do que se fosse em outra plataforma, mas não tem esse pacote do Kindle Unlimited, que é o que a galera toda está fazendo. Porque você consegue pagar R$19,90 e ler quantos e-books você quiser. Se a pessoa for aquela leitora compulsiva, vai poder ler um monte. E ainda tem o seguinte, esse pacote, eu estou parecendo que eu sou vendedora da Amazon. Eu não sou. Tá? Eu estou dando a dica porque foi a dica que dá certo para mim, eu faço adiante. Ainda tem o seguinte, com esse pacote, você pode ler no celular, no Kindle mesmo, no computador, no tablet, e você pode compartilhar com vários dispositivos, entendeu? Então, por exemplo, você tem esse pacote. Aí você tem o irmão, você tem não sei, sua esposa, ou namorada, ou noiva. Pode estar todo mundo com o mesmo link, podendo pegar livros, entendeu? Então, acaba sendo vantajoso também por esse lado, né? Economicamente, para o leitor, acabando sendo bem vantajoso. Eu pretendo, na verdade, estudar isso aí que você falou, mas, no entanto, eu pretendo deixar o livro físico no Clube de Autores, que eu acho que fica mais barato, né? Eu comprar o livro físico, né? Sim, sim, sim. Aí ali não tem problema. O físico não tem problema, você pode deixar.
é só mesmo a questão do e-book, por causa desse pacote Sim. da Amazon. Entendeu? Aí Aham. vale a pena. Tranquilo, então tá tranquilo. É porque a Amazon físico termina ficando mais caro porque vem, o frete fica mais pesado, por, sei lá, você vir lá de fora, né? Não é isso? Pelo que eu soube, eu não fiz o físico lá pela Amazon, não. Mas eu soube que eles não têm ainda uma parceria. O Clube de Autores ele tem várias parcerias aqui, né, com editoras, e acaba que eles conseguem fazer sobre demanda. A Amazon lá fora, você consegue. Então, por exemplo, se você tiver o seu livro físico lá na Amazon e você tiver leitor em Portugal ou estiver nos Estados Unidos, eles podem mandar fazer lá e entregar. Entendeu? Aí vale a pena. Vale a pena para eles. Entendeu? Tem essa vantagem. Aí você tem que pensar aí e não interfere, tá? Não interfere essa questão da fidelidade. Né? No caso do Kindle, do e-book, eles exigem essa fidelidade. Né? Você precisa estar com o e-book somente lá para poder participar desse pacote, né? Para colocar nesse Kindle Limited. Agora, se você não quiser colocar, você quiser colocar e-book normal e sem essa obrigatoriedade, você também pode botar, sem problema nenhum. Legal. Mais ou menos assim que funciona. Mas me fala um pouquinho, assim, o estilo de história que você costuma escrever. O que você gosta mais de escrever? Tá. Antes, deixa eu dar um abraço aqui para umas pessoas que eu vi Sim, claro. entrarem aí. A escritora Felícia Escabelo, amiga minha. Eu vi entrar a professora e escritora Adriana Guzmão também. Um aluno meu, parceiro aí, Igor. Ex-aluno, né? Mas acho que aluno, acho que É para não sempre. existe ex-aluno, né? Fica aluno para sempre da gente. E deixa eu ver se eu ver. Escritora também Eliane Auer, que é a presidente da Academia de Letras aqui do São Mateus, na cidade aqui do norte do estado. Ah, que Então bom. agradeço aí quem entrou aí. E sobre o meu estilo, o gênero assim que eu escrevo, essa coisa assim. Uhum. Bom, eu comecei pelo terror, porque eu sempre gostei muito de filme de terror, história de terror, né? Então achei que era o que eu tive mais vontade de escrever, né? Aí eu escrevi o livro Zumbis em Linhares. É um filme, assim, é um livro de terror, mas eu mesmo, eu acho que é porque eu estou acostumado a ver muita coisa de terror, eu não acho ele tão aterrorizante assim. No entanto, eu acho que ele é um livro bom de se ler, agradável. As pessoas ficam meio com o pé atrás, né? Para ler, quem tem medo de história de terror, mas eu costumo falar que, de repente, arrisca, pega para ler, que de repente você vai gostar É da verdade. experiência. Então, mas eu costumo dizer, quando as pessoas me perguntam sobre o que eu escrevo, eu costumo falar que eu escrevo suspense, porque eu transito por alguns gêneros, né? O terror, eu gosto de escrever alguma coisa de policial, que Mas é o a romance velha. também ou não? É somente a trama mesmo? Ou envolve romance também? Porque a mulherada, principalmente a mulherada que gosta muito aqui, que me acompanha, gosta muito de romance. Então eu já estou já perguntando se tem romance, porque aí já encaminha para minha galera. Termina assim, naturalmente, sempre rola o romance, assim. Não é a minha intenção, assim, quando eu vou escrever, tipo, eu vou escrever, vou botar uma história de amor bacana aqui, não. Mas aí termina surgindo no meio da história, então eu acho que todos os meus livros têm, eu tenho a parte de Tem romance, algum assim, né? romance? Algum casal, tem algum conflito entre casal, alguma coisa. Então, eu acho que, no caso do terror, por exemplo, quando eu escrevo, eu acho que nos meus livros o terror é apenas um elemento, assim, de tempero, alguma coisa para dar um tchan, aquele clima de suspense. Mas eu acho que geralmente eu procuro fazer uma história
Assim, que não é focado. Por exemplo, os zumbis lineares já pensa logo que é puro sangue, né? Puro, É. aquela coisa Eu ia né? perguntar se, assim, tem o quê? Arrancando a cabeça de alguém, Então, tortura, o que que, qual o tipo de tempero de pimentinha que você coloca? então, pode-se dizer que seja isso mesmo. Porque é até difícil você escrever uma história de zumbis que não tenha nem um momento assim em que alguém vai perder a cabeça ou vai ser morto, devorado, né? Mas eu acho que isso aí termina sendo umas coisas pontuais na trama para dar aquele momento de. Para mim eu encaro como um tempero, para eu que gosto de suspense, né? Mas assim, eu acho que a história é bem mais do que isso, entendeu? É uma Ah, história bacana, é igual nos Zumbis Lineares, tem um protagonista que ele passa por conflitos também assim de sentimentos, que ele sim. gosta de uma pessoa, ele gosta de uma pessoa e essa pessoa termina sendo morta por Uhum. conta de mas de repente depois ele termina se apaixonando de novo. Então tem uma coisa legal, acho que quem gosta dessa coisa do romance, de homem e mulher e tal, mas entre duas pessoas, né? Aham. Vai terminar gostando também, porque eu acho que o terror é só aquelas coisas pontuais na trama. Eu acho que tem Entendi. uma coisa bem mais bacana, assim, maior por trás disso, entendeu? É o que E agora, acontece também os com seus livros, Tiatita, né? eles se passam a nível aqui de Brasil, ou você faz assim alguma história que se passe fora, ou você cria, né? Como você lida com fantasia, a fantasia tem essa vantagem da gente poder criar, né, novos universos, novas sociedades, até novos planetas, dá para viajar bastante na fantasia. Mas os seus você costuma focar mais aqui a nível de Brasil, você usa cultura regional, personagens típicos da cultura, de literatura nacional mesmo? Como é que você trabalha essa questão aí de geográfica dos seus livros? Eu adoro utilizar os lugares que eu conheço, né? Igual eu moro aqui no norte do Espírito Santo. Então, Uhum. Zumbi de Linhares, o nome já diz, Linhares é a cidade que eu moro aqui. Uhum. Então, eu gosto muito de fazer isso. E eu gosto muito de ambientar também no, no Rio de Janeiro, lugar que eu conheço também, porque eu nasci no Rio de Janeiro, né? Ah, legal. Então tem um Nasceu lugar que onde aqui no Rio? eu nasci em Vila Isabel. Eu moro Pois é, na Vila Valqueira. Você deve conhecer, né? Valqueira. eu conheço assim mais de passagem, né? Uhum. Assim, eu não... Então lá no Vila Isabel tem um morro chamado, você deve ter escutado falar, Morro dos Macacos, né? Então eu ambiento lá, ainda mais lá, é uma coisa que é um universo que só conhece legal mesmo quem é de lá, quem morou lá. Então isso aí termina sendo um prato cheio para trabalhar, entendeu? É Para verdade. criar coisas ali que rola ali dentro. Então, eu gosto muito Contemporâneos, eles disso são aí. mais. São histórias que se passam agora, ou você usa é, décadas mais antigas, coisas de década de 30 ou então século XVIII, mesmo século XIX, alguma coisa aqui a nível de Brasil, ou não? Você usa mais coisas mais atuais. Eu prefiro usar, assim, por incrível que pareça, a maioria das minhas histórias são tudo assim, de época, mas não uma época tão longínqua. Ah, Porque eu sim. acho que isso aí é exigir de mim um trabalho de pesquisa grande que eu não gosto muito, entendeu? Ah, sim, Então, entendi. por exemplo, os Zumbis Lineares é ambientado na década de 50. E o Tia Tita é ambientado também mais ou menos no meado do século passado. Só que aí é até então um período em que eu tenho certa facilidade De de navegar. pesquisa,
de abordar alguma coisa. Se eu fosse escrever alguma coisa, por exemplo, da Era Vitoriana, ou da Idade Média, eu acho que isso aí ia exigir de mim muita pesquisa e isso, para mim, torna-se meio enfadonho, entendeu? Para escrever. Eu não gosto muito. Tem escritor que o prazer dele, muitas vezes, é mesmo pesquisa, né? Tem Eu gente que tenho um gosta de amigo que escrever. é assim, é o Devadatta Bernal, ele, inclusive, ele é meu parceiro lá no podcast, que é o Tree for Books, junto com o autor Patrick Souza. A gente, inclusive, as portas estão abertas do dia que você quiser fazer um podcast com a gente, tá? A gente tem um canal de podcast que está no Spotify e a gente também está no YouTube, a gente coloca o podcast lá no YouTube também. A gente também fala assim de literatura e o Deva ele gosta assim de criar universos. Ele faz muita pesquisa, mas muita pesquisa, entendeu? Ele é o nosso especialista em fantasia. Então, quando a gente tem dúvida de alguma coisa de fantasia, é com o Deva que a gente conversa. Ele gosta assim de fazer pesquisa e ele vai a fundo mesmo, sabe? Egito, ele vai mitologia, todas as mitologias possíveis e imagináveis. Ele cria aqueles núcleos, né, dentro da própria história. Então, ele faz muita pesquisa. Eu faço também. Eu também faço dependendo da trama, né? Dependendo da trama, eu faço muita pesquisa. Teve alguns assim que eu tive que fazer porque se passa, como tem, é uma fantasia também, um romance de fantasia que tem como se fosse uma passagem, um lapso temporal aonde as duas pessoas elas se encontram num lugar, só que elas estão distantes 4 anos de diferença. Né? Para ela está 4 anos à frente dele, mas ali eles se encontram nesse, eles chamam no livro, se chama o outro lado. Então eu precisei fazer pesquisa, por causa que o cara vai fazer uma caminhada aí numa montanha gelada ali, no meio da neve, e então eu precisei fazer. No registro 64.75, aquilo que eu falei que é da delegada, eu precisei fazer muita pesquisa de armamento, né? Porque como ela é uma delegada e tal, eu precisei fazer muita pesquisa. Né? Eu até brinco, a autora Voltota, acho que ela está aqui na live ainda, ela até brinca comigo, que ela também escreve muito livro de policial. Aí a gente brinca muito porque se forem pegar o nosso computador e olhar o nosso histórico, vão pensar, essas duas aí estão a fim de fazer algum assalto. Porque tanta pesquisa sobre armamento, sobre coldre, os tipos de coldre e os coletes Kevlar e tal, a gente tem que fazer tanta pesquisa que acaba que, se forem olhar nosso computador, vão pensar, isso daí tá a fim de roubar algum banco, alguma coisa assim. É verdade. E eu sempre gostei de escrever mais sobre realmente coisas que me interessassem, mas que eu não precisasse pesquisar muito. Eu sou realmente preguiçoso nessa parte. E sobre a questão da fantasia, eu acho que é muito legal as possibilidades dentro da fantasia é infinita, né? Então você pode. Então, assim, eu acho muito legal, mas eu acho que não é o meu forte. No entanto, nesse livro aqui, o último que eu escrevi, que é 2100 o Reinício, eu acho que foi talvez a única viagem que eu resolvi fazer por esse caminho aí, porque começa com tipo uma distopia, né? Ah, sim. E é meio no futuro, aqui uma situação meio caótica, assim, tipo pós-apocalíptica, né? E do meio, tipo assim, mais do meio do livro para frente, meio que cai para fantasia, assim, começa a ficar meio fantástico, alguns elementos assim, fantásticos, sobrenaturais e tal. Então eu tive sorte que eu me propus a fazer esse livro e eu tive sorte que o resultado dele eu terminei me agradando, mas eu acho que eu não tenho segurança se eu conseguiria repetir essa façanha em algum outro livro fantasia. Esse é o Eu mais recente que você lançou?
Foi, o mais recente, é 2100 o reinício, que se Ah, passa em 2100, no caso é o ano, a partir de 2100 que se inicia a trama. e como é que a gente pode comprar? Como é que as pessoas conseguem adquirir os seus livros? É somente lá no Clube de Autores ou consegue comprar diretamente contigo também? Olha, às vezes consegue comigo, porque, tipo assim, como eu participo eu gosto de participar dos eventos literários que tem aqui pelo Espírito Santo, eu sempre tenho livro para estar levando, né? Uhum, As faz uma pessoas me tiragem. pedem. É. Aí quando eu vejo que eu vou participar de evento, as pessoas têm algumas pessoas querendo também, eu aproveito e peço alguma quantidade com algum desconto. Ah, Porque sim. você que faz, também publica em. Você sabe como é que funciona esse lance aí da autopublicação? Sim, sim. Sabe que o livro fica pesado e é difícil para a gente conseguir tirar o lucro pelo preço do livro, que fica pesado, né? Ó, vou te dar outra dica. Vou te dar outra dica. Depois você só me chama no direct, que se você já tem o seu arquivo, ele no físico que você colocou no Clube de Autores, eu te dou uma dica para você poder fazer em outros lugares também, você faz as tiragens mais baratas. Outras plataformas de autopublicação? Não, Não, né? diretamente com gráficas. Você Ah, consegue tá, fazer vou. fazer tiragens pequenas e de repente o custo fica menor e aí Compensa mais. você consegue ganhar pelo menos alguma coisa, né? Tirar aí conseguir algum rendimento em cima dos seus livros quando você for para esses eventos literários, tá? Só você me chamar lá no direct que eu te passo o caminho das pedras também. Com certeza eu vou querer essa dica aí. Então, eu costumo, Eu às dou. E vezes. olha, quem foi que falou aqui? Adriana Guzmão. A Adriana É, Guzmão está querendo a dica. Pode me chamar também, Adriana, que eu passo a dica. Gente, olha, eu não faço pano preto, tá? É que eu não vou falar aqui, porque senão eu vou estar fazendo muita propaganda da empresa, né? Vou estar fazendo muita propaganda dessa galera e realmente assim, não estou ganhando nada com isso, não. Mas eu te passo ali o caminho das pedras para você fazer, tá? São tiragens, são lugares que você consegue fazer tiragens menores e o preço acaba sendo menor. Pela minha experiência com o clube de autores, acaba sendo um preço menor. Entendeu? Você consegue fazer uma tiragem por um preço menor. legal. Então é o que eu falei. Às vezes eu tenho alguns livros por conta disso, mas muitas vezes eu também não tenho, porque fica difícil eu ficar pedindo livro físico, É, assim, aleatoriamente, porque realmente é perigoso até eu ter prejuízo se eu ficar fazendo isso. Entendeu? é Então, verdade. geralmente eu passo o link, né? Eu passo o link lá do Clube de Autores E a pessoa e compra. tem muitos amigos, pessoas que gostam do meu trabalho que vão lá e compram, caro mesmo, É. vão lá e adquirem. Mas é assim mesmo. Mas pode deixar, ó, a Val Tota já está dando algumas dicas aqui no chat, tá? Tem dica aqui da Val. Não é a dica que eu ia dar, eu ia dar outra dica, mas ela também está dando uma dica aqui de sites para poder fazer autopublicação. Só que você consegue fazer ali uma publicação, uma tiragem um pouco menor, por um preço mais acessível. Legal. Inclusive, deixa eu ver, acho que está aqui. Deixa eu ver. Ah, acho que tá. Peraí. Ah, tá aqui. Achei. Porque eu faço alguns livros meus, eu faço também publicação independente, né? Então, para eu te mostrar aqui a qualidade, tá vendo? Esse daqui é um que você vai para a loja ainda. O que eu fiz aqui, aquele que eu comentei do registro 64.75 também, foi feito tiragem independente dele. E fica igualzinho, gente. Igualzinho qualquer livraria, entendeu? Tem o Linda também.
faz com tudo. E esse aqui eu vou estar sorteando para quem está participando da live. É só printar a tela e me mandar o print da tela da live no meu direct para poder participar do sorteio, tá? Quem quiser, é esse aqui, é o Amazônia, a Lenda da Deusa Pantera Negra, que é uma aventura, uma fantasia também. É uma aventura infanto-juvenil, mas as pessoas que leram, os adultos que leram, disseram que vale para todas as idades, tá? Quem quiser participar do sorteio, tá? É só printar a Aí, tela. pessoal, printa a tela aí, manda pro direct aí da Paulinha aí. É, Quem sabe você ganha esse brinde aí, hein? quem quiser participar. E quem quiser ganhar marcadores também, tá? Eu tenho vários marcadores, tá? Dos meus e-books. É só mandar o endereço no direct que eu envio, tá? 0800, não precisa pagar nada, não. Tá? E quem está entrando agora e que quiser participar do sorteio, tá? É só me segue lá, manda o print da tela no direct para poder participar, tá? Printa a tela, depois envia, tá? Não precisa ser enviado agora, não. Curte a live, tá? E depois que terminar a live, me manda lá, porque vai uma meia horinha depois da live, aí eu faço o sorteio, tá? Para quem quiser participar. Mas, assim, são gráficas que fazem, tá vendo? A qualidade. São várias. Essa daqui nem é exatamente essa dica que eu vou te dar. Tenho mais de uma dica, entendeu? Essa daqui é uma outra que eu fiz também. Eu já fiz em mais de um site de autopublicação e que você consegue fazer uma tiragem menor, né? Por exemplo, você está sabendo que você vai participar de um evento daqui a 2 meses. Aí dá para você ir lá, faz a sua tiragem antes do evento, os livros chegaram para você, você já vai para o evento já com aquela quantidade. Então, você faz já mais direcionado. Você não precisa fazer 100, 200, 500. Porque eu tive, quando eu comecei em 2011, que eu fui procurar, caraca, precisava, assim, para valer a pena, tinha que ser, assim, 500 exemplares. E quem sou eu na fila do pão para poder fazer 500 exemplares? Sem Difícil. condições. O Ari Gomes está aqui, ó, falando aqui que eu mandei já os marcadores, ele já recebeu, inclusive, obrigado. Ele botou lá no story dele, né? Ele está querendo o livro agora. Printa a tela e participa, vamos ver, né? De repente ganha. É assim, mas vale a pena você ter ali, né, o seu sonho, né? Você ver ali o seu livro, ter. Eu acho que o e-book ele é muito bom para o leitor, porque você tem ali, você pode ler em qualquer lugar, mas pegar o livro, né? Nós autores pegarmos o livro assim na mão, né? Ah, assim, É é muito bom. meu. É muito legal mesmo. Agora, me fala o seguinte: você falou que você é professor, né, de português e literatura. Você está atuando como professor, está trabalhando como professor. Estou trabalhando, tô. Você já É, fez um tipo. Você trabalha com o quê? Educação infantil? ensino fundamental Um, 2 e dois. ensino médio. Ensino fundamental 2 e médio. Eu também sou de letras também, mas eu trabalhei como professora de informática durante alguns anos. E eu fiz um trabalho com os alunos da parte de informática para poder trabalhar o Word, né? Trabalhar a informática fora do joguinho, né? Porque você vai dar aula de informática, a garotada quer o quê? Quer ficar jogando, né? Então, eu fiz um trabalho com eles em que para eles escreverem, cada um escrever o seu conto para a gente transformar no e-book, entendeu? Que aí você trabalha a inspiração, né, dos alunos, você pode botar um tema, né? E como tem essas plataformas que eu vou te passar, essa dica que eu vou te passar, para poder fazer essa publicação em poucos exemplares, de repente é alguma coisa que, de repente, chega no final do ano, eles terem o livro de contos na mão, entendeu? De repente é uma forma de incentivar os alunos a escrever, a ler. Eu já pensei muito em fazer isso, eu já tenho isso em mente.
Porque hoje em dia, com esses meios práticos hoje em dia, né? De conseguir, igual você falou, tiragem pequena, né? Facilita fazer isso. Antigamente era bem difícil, é quase impossível. Era quase Mas impossível. Mas hoje, por agora exemplo, se você quiser fazer com os seus alunos, aí fala para eles, olha, quem quiser ter o livro em mãos, é tanto. Pode ir lá sim. comprar em tal lugar. Ou então pô, vai juntando o dinheiro da merenda para poder fazer, né? Porque aí, dependendo da quantidade de exemplares no número de páginas, o livro fica um determinado valor. E fazendo ali uma tiragem aí, uma sala de aula, 20 alunos, mais ou menos, de repente, até 30, de repente junta com as turmas, né? Tendo apoio da gestão, né? Da escola, da direção, fica mais fácil, né? Você juntar aí duas turmas, faz uma antologia dos alunos, acaba, né, ficando alguma coisa mais acessível, né? Acaba E ficando mais interessante. você termina propiciando para os alunos uma experiência incrível, né? Fazer tarde de autógrafos, né, com os pais, né, trazendo a família para dentro da escola, precisa, né, o professor precisa, a gestão escolar gosta de ter ali, né, a comunidade, os pais participando. Poxa, dá para fazer um evento literário na escola, é muito legal. E escrever um livro, o livro parece ser uma coisa tão distante, né? Aí do É, nada, os alunos e os pais do aluno que nem imaginariam uma coisa dessas, tem ali um livro é, escrito por eles. É tem. muito interessante isso. É muito legal. Me conta como é que foi o seu início, como é que você começou a sua carreira como autor. Você me falou que tem 10 anos, mais ou menos, que você é professor de português e literatura. Mas a sua entrada no universo literário como autor, né? Porque eu acredito que como leitor, você deve ser um leitor já. Eu, pelo menos, sou assim, uma leitora compulsiva. E a gente costuma, para até se tornar um leitor, a gente costuma ler muito. Como é que foi esse seu ingresso? Como é que aconteceu? Se você teve incentivo de alguém, você pegou dica com alguém, como é que foi que começou a sua vida como autor Luciano Máximo? É, assim, desde quando eu era moleque, assim, meio. Eu não sei se ela tinha consciência ou não, mas minha mãe terminou me incentivando desde o início com histórias em quadrinhos, né? Revista em quadrinhos. Que eu lembro que eu era bem pequenininha, ela comprou a revista em quadrinho para mim. Eu nem tinha pedido, foi iniciativa dela, acho que ela achou que seria uma coisa interessante. É. E a partir dali, eu não parei mais, eu comecei a me apaixonar por quadrinho, né? Aí eu lia muito quadrinho, comecei a ler quadrinho do Walt Disney, depois eu passei para o da Marvel. Fui assim, eu só nunca li esses mangás, esses livros assim, japonês. Eu acho que deve ser bacana, mas eu nunca tive a Meu filho experiência que esse. adora. Meu filho Sim, adora. Eu acho tão estranho, porque às vezes leem de trás para frente, o de mangá trás é para de trás frente, é para esquisito frente, pra cá. mas a garotada gosta muito, né? O meu filho tem Mas 14 parecem anos. ser histórias bem elaboradas e tudo. Aí eu li muita história em quadrinho, depois eu comecei a achar que eu ia conseguir fazer minhas próprias histórias em quadrinhos. Eu não segui dica de ninguém, não. É coisa que realmente surgia eu ali comigo mesmo. Acho que talvez eu vi alguns programas da época que terminava despertando alguma coisa em mim. Aí eu comecei a fazer história em quadrinho ali, desenhar, fazer os quadradinhos, fazer desenhos, balãozinho e tal. Eu comecei. Eu achava até que eu desenhava bem, mas não o suficiente para eu continuar com isso de desenhar, né? Mas de repente você pode ver algum amigo que seja desenhista, né? Aqui, ó, o que esse perfil aqui, esse aqui, o que ela não lhe disse, é do autor
Jefferson Pontes, que inclusive... Ai, Jefferson, acho que o teu livro está por aqui. Se a minha filha não pegou, porque a minha filha estava querendo pegar o livro dele. Achei. Vou pegar aqui. Esse perfil aqui, o que ela não lhe disse, é do autor Jefferson Pontes. Ele me mandou o livrinho dele. Ele está dizendo aqui que ele tem coleção de mangá. Então, ele diz aqui, ó, você lê os quadros da direita para a esquerda, de cima para baixo. É totalmente diferente do que aquilo que a gente está acostumado, né? Ele disse que faz coleção de mangá. É completamente diferente. Eu vejo meu filho que fica ali, ele pega e lê muito rápido, porque eu aqui em casa, a minha filha, ela é autora também, a Luísa, inclusive, ó, vou fazer o jabá da minha filha, olha só. Ela fez a live comigo aqui, ó, Eternamente Pimentinha. Ela é autora, né? Ela já é escritora e lê muito. Ela sempre gostou de ler muito. Então, ela, meu filho e o meu genro também, eles adoram mangá. Eu, particularmente, nunca li mangá. Eu acho super estranho. Meu filho também tem esse mangá. Eu dei uma olhada assim. Eu achei estranho esse negócio de ler também tudo ao contrário. E eu acho que eu não vou mexer com isso, não. Vou ficar vou deixar isso para lá. Pois é melhor mesmo, né? Continuando, né? Eu comecei a escrever a história em quadrinhos, só que aí, eu sei lá, eu nunca precisei de muito ninguém me mostrar, ninguém me incentivar muito, não. Eu sempre fui muito assim, de gostar de uma coisa e querer, de repente, querer fazer aquilo. Até na música e tudo, eu sempre gostei muito de ser autodidata. Eu nunca gostei muito de negócio de professor, assim, para me ensinar essas coisas. Não que eu acho que seja ruim, para mim, o meu jeito, né? Eu acho que eu não ia. Eu acho que eu prefiro ser autodidata. Eu acho que isso aí, para mim, me impulsiona mais. Eu mesmo me desafiar e fazer. Sim. Então, depois que eu tinha muitas revistas de quadrinhos, eu lia muito. Só que aí depois eu achei uma edição de bolso de um livrinho chamado Selvagem, o nome do livro. É Chamado Selvagem. É de um escritor inglês chamado... Não, é norte-americano, ó, chamado Jack London, que é até o autor também de O Lobo do Mar, Caninos Brancos. Então eu achei essa edição de bolso do Chamado Selvagem, que era da minha mãe na época que ela estudou. E eu terminei que eu falei, já que eu leio revistinha em quadrinho pra caramba, eu vou ler esse livro aí. Aí eu comecei a ler, eu era assim, adolescente, né? Aí eu comecei a ler, eu gostei, aquilo ali meio que... Falei, opa, eu gosto de ler livro, Eu vi que eu gostava de ler livros também que não tenha figurinha, não tenha desenho, né? Porque a história em quadrinho, né? Você vai lendo, você nem vai sentindo a quantidade de texto que você está lendo, porque tem muita figurinha, né? O meu filho, ele não queria pegar também, assim, para ler, mas ele pega um mangá dessa grossura e devora. Entendeu? Ele pega o mangá rapidinho ele lê. Agora fica com aquela coisa, né? Vai pegar um outro livro, inclusive o Amazônia, né? Que eu vou sortear, né? Quem está entrando e quiser participar do sorteio, é aquele lance, printa a tela, manda no direct da Paulinha para poder participar do sorteio, blá, 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 aquela mesma coisa que eu fico repetindo toda hora. Mas o meu filho, esse daqui eu escrevi para ele, né? Tanto que está aqui na dedicatória, tá aqui, ó, para Luísa e Luiz Felipe, são meus filhos. Eu escrevi, ele é fininho, tá vendo? Ele não tem muito texto, porque eu queria escrever para ele, né? Eu escrevi pensando nele, para ele ler. Então, se eu escrevo uma história muito longa, vai acabar que ele vai enjoar. Então, dependendo do público que você está escrevendo, precisa. Não botei uma letra muito pequenininha, tá vendo? Eu botei uma letra um pouquinho maior, para poder... Mas tem que ter
uma história, né? Não é, apesar de ser um livro infanto-juvenil, não tem ilustração do lado de dentro. Tem que ter uma história para poder incentivar aquele desenvolvimento do gosto por ler. Porque eu acho que isso você vai adquirindo com o passar do tempo. Não tem como você chegar assim e entregar um livro, por exemplo, o Linda, não para criança, né? Mas o Linda é grossão, né? Quase 400 páginas. Você vai entregar um livro desse tamanho para criança, ela vai perguntar se vai ser calço da cadeira dele da escola. Porque não vai querer. Você vai traumatizar a criança. Vai mesmo. Então, eu acho que o mangá e a revista em quadrinho, ela acaba incentivando também, né? A minha filha, eu fiz a assinatura da Turma da Mônica para ela na época. Já li muito também, Turma da Mônica. Só que depois que eu encontrei esse livro que eu te falei, eu não consegui voltar aos quadrinhos mais. Porque eu senti tanto prazer em ler aquele livro, depois eu fui buscar outros livros, né? E terminou que os quadrinhos ficaram para trás. Eu não retomei mais a minha leitura de quadrinhos. Eu sentia graça e estímulo em querer descobrir. Eu comecei a querer ter vontade de descobrir o que tinha no universo de literatura, né? Assim, Então, quando eu cheguei aqui em Linhares... Né? Tem muitos que têm aquela trama, né? Sim. E aquilo ali parece que vicia a gente. Eu não sei você. Parece que como eu falei, eu sou uma leitora compulsiva. Quando eu começo a ler aquilo ali, eu tenho que ler até o final. Então, parece que vira assim, meio que um vício. Você quer ler, né? Dizem que o pessoal que faz maratona também é assim, né? Parece que vira um vício, aquela coisa. Vira um vício. Então, quando eu cheguei aqui na cidade de Linhares, eu tinha uns 14 ou 15 anos, tinha uma biblioteca aqui, lá no Rio. Eu descobri o prazer de ler, só que eu não tinha acesso a livro. Minha família não tinha livro na minha casa, não tinha leitor na minha casa, praticamente. Eu descobri de quantidade também, né? E variedade. Eu descobri esse livro aí que era da minha mãe, assim, foi por acaso mesmo, estava nas coisas lá, e eu tive a curiosidade de ler por eu mesmo, ninguém mandou a ler esse livro aí e tal. Melhor coisa. Quando eu cheguei aqui em Linhares, eu descobri uma biblioteca ali no centro da cidade, que era bem assim, na cara, assim mesmo, uma biblioteca ali e tal. Aí eu fiz uma carteirinha, aí eu comecei a pegar livro lá, que é aqueles livros, inclusive eu li muito uma coleção do Monteiro Lobato, que tinha uns livrão assim, tinha os 12 Trabalhos de Hércules, a Reinação de Narizinho, não sei o que lá. E aquilo ali que foi me transformando, me fazendo um leitor, né? Os livros do Monteiro Lobato é uma porta de entrada maravilhosa para as crianças, para adolescente e tal, né? Eu não sei para esses adolescentes hoje em dia, eu não sei, muda a cabeça das pessoas, mas para mim foi importantíssimo, né? Monteiro Lobato. Para mim também. Lá em casa, minha mãe fazia parte do Círculo do Livro, que era Conheceu o Círculo do Livro? Sim. Então, lá em casa a gente tinha o Círculo do Livro. Então, ela estava sempre, né? Tinha sempre que comprar alguma coisa. A minha mãe, ela já gosta mais de ler livros fantasia, assim, com reis e rainhas. A minha mãe sempre gostou mais disso. Mas, para mim e para o meu irmão, ela comprava a literatura infantil. Então, tínhamos os livros do Monteiro Lobato, e para poder treinar a leitura em voz alta, né? Porque na escola a professora pedia, né? Tinha que levantar para ler, né? Às vezes alguma coisa assim. Então, enquanto meu pai e minha mãe estavam fazendo jantar, aí a gente ficava sentado lendo, né? E lendo em voz alta. Tinha que ler em voz alta, né? Direitinho, né? Se gaguejasse, voltava. Mas aquilo ali fluía bem. Entendeu? Não era uma coisa assim imposta, sabe? Não é aquela coisa assim forçada, sabe? Por causa que eu acho que o Monteiro Lobato ele tem isso. Ele criou, né? Aqueles personagens, criou aquele universo onde os personagens trafegam e que cria uma curiosidade no adolescente, na criança, né? Pelo menos a criança da minha época.
Né? Hoje em dia está tudo realmente tudo muito rápido, tudo muito fácil, é muita variedade. Então, eu acho que aí acaba que não se torna o prazer da leitura para o adolescente, ele precisa descobrir o que encanta, né? De repente, porque de repente um Monteiro. E uma coisa eu não sei dentro da escola ali com você, com os seus alunos. Mas, vamos ler Monteiro Lobato. E antigo. A leitura tem um vocabulário difícil. Isso daí passava na televisão na década de 80, 90. Entendeu? Tem um pouco desse preconceito da garotada, né? Que nem assim, pegar e mandar, vai ler Moreninha. Lê Moreninha. Lê a Senhora. Poxa, mas tem uma trama ali, gente. Né? Tem que mergulhar, dar tempo do personagem se mostrar, da história mostrar seu valor. Né? Eu falei com meu filho assim, vamos ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele começou a ler, mas não conseguiu continuar. Ele tá lendo. É delicado isso. É bem complicado. Eu até acho que eu tive sorte de eu mesmo ter descoberto sozinho, porque muitas vezes a pessoa, quando, sei lá, às vezes a escola, né, impõe o Monteiro Lobato, o Machado de Assis, impõe José de Alencar, e às vezes eu entendo que isso pode, às vezes, traumatizar o aluno. Pela minha vontade, os alunos começariam por aí, ler os clássicos, né? Se fosse pela minha vontade, eu enfiava na cabeça dele, isso aqui é bom, ler. Só que às vezes não vai funcionar por aí, então é até complicado. É isso aí. Então, então, nesse período aí, eu fiquei um bom tempo, assim, crescendo como leitor, né? Pegando bagagem de leitor, né? Eu comecei com o Monteiro Lobato e li toda uma coleção dele, fui pegando ali na biblioteca. Só que depois eu descobri um livro da Agatha Christie, né? De policial, livro policial da Agatha Christie. Aí, meu amigo, aí eu passei para um outro patamar, né? Porque... Saiu da água para o vinho, né? Sim, já passei. Aí começou. Aí eu comecei a ler Agatha Christie, essas coisas. Só que eu não estava com ideia de escrever, não. Entendeu? Eu não, sei lá, parecia que tinha alguma coisa dentro de mim que me dizia alguma coisa que tem a ver comigo, aquilo ali, escrever, mas ainda não deu estalo, não tinha dado estalo. E eu fiquei lendo. Só que aí quando eu fiz a faculdade de letras, para você ver que eu só fui começar a escrever mesmo literatura, eu já estava maduro, já assim, meus 30 anos. Então, quando eu fiz a faculdade de letras, eu comecei a estudar os gêneros literários ali, tipos textuais e tal. E eu terminei achando muito interessante a crônica, né? Eu comecei a escrever crônica. Eu tinha uma professora muito... Ela sabia instigar a gente quando falava dessas coisas assim. E eu comecei a escrever, aí eu fiz um blog na época. Eu não sei se ainda está na moda esse negócio de blog, só que na época eu fiz um blog lá, eu procurei na internet. Aí eu comecei a escrever ali. Aí, só que eu comecei a ter um retorno ali de leitores, né? Pessoas que liam e elogiavam. Aí eu falei, opa, que legal. Aí toda semana eu escrevia alguma coisa e ia botando ali, né? Foi ali que eu comecei a descobrir que eu escrevia alguma coisa de literatura. Aí eu comecei a escrevi alguma coisinha. Depois que eu passei essa fase de ficar escrevendo crônicas, eu falei, não, mas eu estou com vontade de escrever uma coisa maior. Né? Olha mesmo. Aí eu comecei a escrever os Zumbis Lineares. Só que, como eu não tinha nenhuma expectativa que eu fosse publicar nada, para mim, publicar um livro é uma coisa de outro mundo. É uma coisa que eu não consegui nunca. Eu escrevia, mas assim, eu escrevia um pouquinho, depois largava para lá, deixava enjoar, sei lá, não tinha estímulo para escrever. Não fluía, né?
Aí eu continuava mais lendo que escrevendo mesmo. A leitura, eu comecei a comprar livro que eu tinha vontade de ler. Eu fiquei muito assim, fissurado em ter os clássicos, né? Eu comecei a comprar os clássicos, atrás dos clássicos, Machado de Assis, clássico também lá de fora, do Júlio Verne. Fui atrás disso, comecei a ler, ler. Só que aí depois eu descobri, assim, por acaso, acho que alguém me mostrou o link, alguma coisa, do Clube de Autores. Hum. Aí aquilo me interessou, falei, aí. Eu comecei a ver que Tinha alguma uma coisa tinha luzinha no mudado. túnel, era possível, né? Eu falei, opa, não é tão impossível assim você publicar um livro. Comigo foi um Aí pouco parecido também, como eu encontrei o Clube de Autores, porque na verdade, eu tinha uma comunidade na época do Orkut, eu escrevia fics, né? Fics de Crepúsculo na época. Aí eu fui no final de ano, eu escrevi o primeiro livro meu, uma história minha, que depois se tornou uma série bem grande. E fui tentar, dei para as meninas, né? Peguei, escrevi PDF e saí mandando, porque eu mandava as fics por e-mail. Então, no final do ano, peguei e dei de presente para as meninas que liam. Elas gostaram, aí pediram a continuação e tal. Aí começaram, poxa, você não tem ele físico? Eu falei assim, gente, não tem como. Eu pesquisei até para ver como é que poderia fazer. Mas, assim, era impossível. Aí eu comecei a fuçar também na internet. Ninguém nem chegou a me dar, não. Eu comecei a procurar, porque eu era, assim, completamente crua, não sabia de nada. Por isso que hoje eu explico, falo como é que faz para publicar na Amazon, no Clube de Autores, como é que... Sabe, eu dou o caminho das pedras mesmo, porque eu tive essa dificuldade. Então, eu falei assim, pô, não vou fazer pano preto para todo mundo, porque tem muita gente, muita gente que escreve bem, tem livros engavetados e não sabe como pegar aquela história e colocar no livro e colocar para alguém ler, né? Porque, de repente, você pode ter uma história aí tão boa e você acabar, poxa, aquilo ali virar explodir, um monte de gente ler. Porque, para nós, autores, o interessante é ser lido, né? A gente quer que outras pessoas leiam aquilo que estava assim, sabe, dentro da cabeça. Então, aí que eu cheguei no Clube de Autores também. Para mim, aquilo ali foi assim, sabe? Sabe, aquela coisa assim, unicórnio, né? Aquela coisa assim que você nunca poderia imaginar que existia na face da Terra, né? Aí eu coloquei lá também. Também coloquei lá porque eu achei assim que era o único lugar. Eu vi o pessoal publicando na Amazon, via propaganda, né? Depois que eu fui pro Facebook, vi um monte de gente botando ali da Amazon, eu lia, mas só que eu não imaginava como é que eu vou conseguir, quem sou eu, na fila do pão, para conseguir publicar numa Amazon, né? Até que, sabe, eu sou assim, também meio como você, é que a gente chama de fuçador, né? Vai fuçando na internet para ver o que acha, né? Como é que vai chegar ali. Então, para mim, foi muito parecido, né? Essa questão aí, muito parecido do jeito que você fez, para você conseguir chegar e ver, né, o seu livro ali chegando na sua mão. É tão gostosa essa sensação. então, Zumbis em Linhares foi o meu laboratório assim para descobrir. Eu descobri o Clube de Autores e eu fui vendo que era possível você publicar. Aí eu fui seguindo em frente. Aí terminou que eu fui falando, não, o livro precisa ser diagramado. Eu fui descobrir como é que é, olhando no YouTube. É, Tem fui todo vendo, um né? Quer dizer processo, que né? eu editei meu livro todo, né? Eu descobri amargamente, eu descobri amargamente que você precisa de outra pessoa revisar o seu texto, senão sai um monte de troço errado. É porque Porque a gente eu achei, vicia, pô, né? A gente vicia na leitura. Você fica lendo e relendo, e relendo, relendo, relendo. A história já vai já caminhando direto na sua cabeça. Eu vou te dar uma dica para isso, tá? Além de ter uma outra pessoa para ler, que é muito legal, antes de você chegar nessa outra pessoa, no Word você tem ali a opção do narrador. Eu não sei se você conhece essa opção no Word, do não. narrador. Tem essa opção no Word, no narrador.
você habilita essa opção no Word. Então, você coloca lá esse narrador, você pode escolher se é homem ou se é mulher lendo para você, e ele fica Eu lendo. conhecia isso no PDF. Eu conheci no PDF isso aí. Não, tem no Word. No Word tem isso. Entendeu? Você coloca ali, aí tem lá a opção do narrador. Então, facilita um pouco para a gente que está lendo aquilo ali várias vezes, você escutar o narrador, porque se aí tem algum erro de digitação, você percebe. Está faltando um acento, né? A vírgula não está no lugar legal, né? Certas regras, como crase, poxa, tem coisas que não tem jeito, né? Você tem que saber a regra. Crase, hífen, não tem jeito, né? Você vai botar ali se é um vocativo, se é um aposto, isso daí você vai ter que fazer, não tem outro jeito. Mas você dá para você pegar pelo menos ali alguma regrinha ali que você deixou passar. De repente sai uma vírgula no lugar do ponto, né? Algum errinho ali de digitação que já facilita um pouco, entendeu? Principalmente para quem faz tudo, né? Porque a gente sabe ali, por exemplo, na Amazon, eu gosto muito, eu falo muito da Amazon porque eu acho que a Amazon ela é muito democrática com relação a isso, né? Você pode fazer a sua capa, você faz a sua diagramação, você faz a sua correção, você faz tudo. E quando você coloca lá, ela ainda passa por um corretor ortográfico. Quando você joga o livro lá, vem a mensagem dizendo que não encontrou erros ortográficos. Por mais que às vezes passe algumas coisinhas, mas não é nada aquela coisa gritante, entendeu? Coisas assim, passáveis, né? Passáveis, assim, você consegue assim, suportar, né? Então, facilita. E esse narrador do Word é bem legal, facilita muito, tá? Deixa eu ver se eu consigo botar aqui, dar uma aulinha de Word para vocês. Aqui, tem aqui. E aí eu mostro aqui para você rapidinho como é que é, porque aí dá para você, de repente, aí dar uma passada nos seus... Olha só, gente, eu vou tirar aqui o celular rapidinho para vocês poderem ver, tá bom? Que aí é uma dica que é super legal para quem é autor. Eu vou inverter aqui a câmera. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Consigo inverter aqui para vocês. Ó, aqui no Word, vê se você consegue ver aqui, ó. No Word, você tem aqui, ó, Microsoft Word, você tem essa setinha aqui. Tá vendo? E você tem várias opções. Aqui, ó, ler em voz alta. Tá vendo? Quando você clica essa opção aqui, é logo no Word aqui, ó. Tá a página do Word aqui, aberta normal. Tá? Vou botar aqui do lado aqui para vocês verem. E aqui em cima, você tem o salvamento, né? E você tem essa setinha aqui, ó. E aqui embaixo, ler em voz alta, que é o narrador do Word. Quando você ativa, ele aparece esse azinho aqui, tá vendo? De ler em voz alta. Então, todo o seu texto, ele vai, deixa eu fechar aqui, ele vai ser lido por esse narrador. Entendeu? Olha só, vai ficar horrível aqui o vídeo, mas só para quebrar o galho. Então, isso daí facilita, entendeu? Você pode pegar e aí, quando você for colocar, você pegar os seus livros, as suas coisas, e você escutar ali a pessoa que ajuda, entendeu? Porque a gente sabe que tem, além da diagramação, tem a revisão primária, tem a revisão de segurança, tem gente que faz 2, 3 revisões. Então, é mais uma dica aí. É uma dica. Bem interessante. E eu que tenho usado o Word há bastante tempo, escrevendo, eu fui saber disso agora. Olha... Realmente, você ouvir, né, a narração vai te mostrar, vai te indicar muitos furos ali que você deixou. Vai. E ajuda mesmo. Eu já tive livro que ajudou muito, muito mesmo. Por exemplo, Natasha, que eu lancei no ano passado, eu escrevi o Natasha basicamente no Word pelo celular, porque eu não estava tendo tempo de sentar para poder escrever. Então, às vezes, à noite eu pegava e escrevia pelo celular, pelo Word no celular. Ele ficava na nuvem e depois eu ia para o computador
e fazer as correções. Então, com esse narrador, esse recurso de leitura em voz alta, ele acabou ajudando muito na hora de fazer a verificação do livro. Entendeu? Isso ajuda muito. Ajuda, inclusive, o pessoal que quer estudar. Dá também para fazer. E vai me ajudar também nos meus trabalhos de revisão de texto que eu pego para fazer também. Eu dou uma passadinha ali, já vai me ajudar um pouco também. Ajuda muito. Ajuda. O Word ele já tem aquela facilidade, né, daquela verificação ortográfica dele, né? Já dá uma ajuda ali, uma ajuda boa. Agora, o narrador, esse recurso de leitura em voz alta, ele é uma mão na roda. É muito bom. É muito Pô, bom legal. mesmo. Pois Você é, indica quando eu peguei. Quando eu peguei o meu livro. Porque, assim, igual eu, professor de português, eu achava que eu não precisaria de ninguém para me ajudar a revisar o livro, né? É um erro. Na hora que eu Erro pedi, normal. na hora que eu pedi o primeiro para eu dar aquela, né, aquela sensação boa, né, de você pegar o seu primeiro livro na mão, a sensação foi maravilhosa. Só que teve esse lance aí, eu vi que, caramba, muita coisa errada. A gente vicia, né? A gente É, vicia na leitura. Vicia, inclusive, às vezes acontece também de você trocar, de repente, sem querer o nome de algum personagem. Acaba acontecendo. Pode acontecer isso daí. Tem leitor que não é muito sensível a isso, sabe? Tem leitor que não, não é muito deixa passar compreensivo. batida. Tem uns que deixam, tem outros que não deixam, não. É. Mas é uma sensação assim. Depois, eu pelo menos tenho essa visão. Quando você se torna um autor, você se torna uma pessoa pública, de certa forma, independente do número de leitores que você tem. Né? Ainda mais você é professor, você tem os seus alunos. Né? Pô, meu professor é autor, tem livro publicado. Opa, já é outro nível. Além de ser professor, ainda é escritor. Entendeu? Você vai subindo a forma como as pessoas te veem. Entendeu? Ainda existe muito essa magia, graças a Deus, essa magia em volta dos autores. Né? Você falar, eu sou um autor, eu sou um escritor, as pessoas te olham de uma forma diferente. Eu não sei se acontece com você. Eu acredito que aconteça também. Sim, sim, com certeza. É diferente. Então, você acaba se tornando uma pessoa pública. Então, você está passível aí a críticas, a elogios, críticas nem sempre muito legais, a elogios, mas a gente tem que absorver e tirar o melhor disso, né? Então é bom ter, ser muito cuidadoso, né? Antes, ter cuidado da revisão, de não deixar ir nada de errado, para evitar isso, né? Vale a pena você ter todo o cuidado do mundo aí. É. Olha, tem gente que está entrando para assistir a live. Quem quiser participar do sorteio, tá? Desse livro aqui, é meu. É uma aventura infanto-juvenil, mas pode ser lido por pessoas de todas as idades. É só printar a tela e mandar no meu direct. Agora, me fala um pouco assim do seu processo criativo. Como que você tem uma ideia na cabeça e você tem que passar aquilo ali para o papel? Seja no Word, seja no programa, seja escrito. Como é esse seu processo criativo? Você senta e deixa o personagem conversar com você, você já tem a ideia toda na cabeça e depois você escreve. As histórias vêm como na sua cabeça? Você tem uma inspiração, você vem de sonho? Como é que é esse processo antes do livro nascer? Esse negócio de tentar ter toda a história na minha cabeça não dá muito certo, não, que na hora de escrever eu mudo tudo. Muda tudo. Então, engraçado, uma coisa curiosa é que os meus livros, eu sempre. A primeira coisa deles sempre foram o título. Legal. O que de repente seria, de repente, para muitos, a última coisa, né? Eu acho que seria normal, né? Todos os meus livros eu comecei pelo título, não sei por quê. Igual os Zumbis Lineares,
eu tinha lido aquele livro, Incidente em Antares, né? Não sei por que eu falei, pô, Incidente em Antares, eu vou fazer zumbis em Linhares. Eu me Pronto, inspirei. veio. A história não tem muito a ver, não. Embora no Acidente de Antares também tenham mortos-vivos, né? Mortos que se levantaram da tumba. Meu Só que não tem Deus. nada a ver uma coisa com a outra. É, não tem A nada a pessoa ver tem uma coisa com a outra. pesadelo depois. Não, é bem divertido. Então, eu falei, eu vou escrever uma história zumbis em Linhares. Aí eu fui escrevendo. Esse primeiro livro aí, como eu não tinha intenção de publicar quando comecei, eu estava escrevendo mesmo, nem sei por quê, porque eu tinha que botar alguma coisa para fora mesmo. E, então, eu fui escrevendo assim, sem saber no que ia dar. Eu fui escrevendo, agora eu vou botar eles para ir não sei para onde e tal, e escrevendo, pá, pá. Então, Zumbis em Linhares foi assim. Mas depois que eu tive a experiência com esse livro de publicar, de ter pessoas lendo ele, né? Porque é através dele que eu pude sentir o gostinho do que é ser um escritor, né? Do que é ter a sua obra lida por outras pessoas. Aí, quando eu fui escrever outro livro, eu já tentei me organizar um pouco mais. Mas, de qualquer forma, o título vinha na mente e depois que eu ia sentar para ver o que que ia ser aquilo ali. Então, Eu tô vendo aqui que o Zumbi Linhares tem 121 páginas, né? Ele não é um livro muito grosso, então é uma não, leitura não, não. aqui tranquila. Sim. Tem Nenhum deles, a maioria deles tem uns que são mais de 200 páginas, mas fica ali. Não, eu não, uma não Bíblia, não. prolongo demais não, a história. Ah, e outra coisa, você escreve primeira pessoa ou a terceira pessoa? Então, eu gosto muito de escrever em primeira. Eu Só também. que, só que tem livro ali que foi em terceiro também. Só que eu gosto, geralmente, a minha forma de narrar preferida é em primeira pessoa. E é o mesmo personagem durante o livro inteiro, ou você tem alternância de personagem, de repente um capítulo, Em escreve um Tia só. Tita, desse chamado Tia Tita, eu experimentei isso. Várias vozes narrativas ali no. Mas geralmente, igual, por exemplo, a Velha Águia, que policial, né? Que tem um detetive. Eu meio que me inspirei naqueles clássicos, né? Do Sherlock Holmes, né? Legal. Que, que tem o parceiro, né? E Uhum. geralmente eu meio que imitei eles nessa parte. Tem o meu detetive, tem o parceiro, e a história é contada pelo ponto de vista do parceiro, Ah, né? entendi. Porque você vê que, igual Sherlock Holmes e outros detetives, É pelo eles ganham Watson. uma sim, eles ganham uma proporção muito mais interessante quando ele é contado por outro, né? Ali contando, você consegue entender como é que é o Sherlock Holmes pela narrativa do Watson. É E a mesma coisa acontece com outros livros. Então eu quis seguir eu imitei isso aí, né? Eu acho que eu gostava e eu queria fazer alguma coisa parecida. Não ficou parecido em muitos aspectos, porque afinal de contas eu fiz uma história ambientada aqui no Brasil. Então, não tem nem como você fazer uma história de detetive no Brasil que fica parecido com fora. Não, Mas, não tem como mas aqui. essa Aqui é estrutura, outra. Mesmo se você levar ali para, vamos dizer assim, para esse tipo de temática, de repente aí 1850, tem que pegar ali nessa faixa, ficaria interessante dentro do recorte temporal das leis da escravidão, né? Então você ia até 1888, um pouquinho depois ali daria para pegar alguma coisa, ou ali entre 1817, ali de repente poderia pegar alguma coisa, né? Mas você acaba tendo que envolver alguma coisa ali com a história, né, da escravidão no Brasil, que foi muito, muito presente. Então, você narrar esse período fica meio sem nexo, não tem como você deixar isso daí de fora. Porque depois, quando você passa de 1888, que você já entra aí
1900, que você já começa a entrar, só se for ali em 1930, mas eu acho que mesmo assim não fica muito como ali a temática dentro do Sherlock, né? Porque o Sherlock, se eu não me engano, deve ser o quê? 1940? Não sei. Agora de cabeça, assim, eu não... Eu acho que até antes, né? 1940 começam as histórias mais da Agatha Christie. Começa ou não? Está na fase da Agatha Christie ali. Mas É, eu acho que a Conan Doyle, né, que é o Sherlock Holmes, eu acho que final do século XIX para o início do XX. início do 20, é. Mas só que aí era uma sociedade, né, tão diferente, né, o que era vivido É nessa muito época na diferente, Europa não e tem aqui. como. É igual você falou, fazer uma narrativa policial que ficasse alguma coisa meio similar, poderia ser dessa época, de repente, né? É, O que ficaria muito interessante abordar também o Brasil dessa época, acho que ia ficar uma história de policial bem interessante. Só que eu prefiro fugir disso aí, que aí isso ia demandar muita pesquisa. pesquisa. Eu já te falei que eu sou preguiçoso, né? Para pesquisar. Então, então, minhas histórias de policiais são as mais contemporâneas do que as outras. Geralmente eu procuro fazer contemporânea, assim, atual, né? E eu só mantive nesses que eu fiz aí, eu só mantive aquela estrutura, né? De que teve um crime, e o detetive vai correr atrás de solucionar o crime, e no final tem um desfecho lá. Essa estrutura eu mantive. Só que realmente não tem como você fazer uma história policial hoje em dia, ainda mais hoje em dia, que seja parecida com o policial lá de fora. Até porque, infelizmente, a figura do policial do Brasil é muito diferente da figura do policial lá fora. é, O policial aqui do Brasil não desperta empatia nas pessoas. Não, é é difícil. complicado. Eu É escrevi o complicado. Milícia, inclusive eu estava divulgando bastante o Milícia, já foi escrito já tem algum tempinho. É, eu mostro essa parte, né, o título, né, a milícia, você olha assim, você olha a capa, olha o título, já pensa assim, o cara faz parte da milícia, você já imagina uma coisa, só que o pessoal que lê dá uma reviravolta que fica completamente diferente. Mas eu abordo essa questão ali das polícias, né? Desse universo que nem sempre é muito bem entendido. Eu trago, eu gosto muito de colocar também questão de polícia e tudo nos meus livros. Nesse daqui, ela é uma delegada da Polícia Federal e é romance hot, né? Que eu sou autora. A maioria dos meus livros é tudo romance hot. E ela fica entre um piloto e um policial civil. O romance ali tem ali um triângulo ali amoroso, né? E ela fica ali no meio ali, sabe? Entre eles dois ali. Não fica com os dois ao mesmo tempo, tá, gente? Isso daí não acontece nesse livro. Mas tem ali o romance que aborda essa questão até do próprio policial, ela como uma delegada, de complicar dela ser complicado dela mesmo ter relacionamentos. Por quê? Por causa da questão do perigo, né? De nem sempre as pessoas confiam, é uma vida complicada, né? Por causa que você tem ali a horário de serviço, você está sujeita a várias coisas. Então, acabou que eu abordo essas coisas. Eu gosto de botar. Milícia tem muito. Milícia ali eu navego em várias coisas, né? Até a Cassiana, que é daqui esses J6 almofadas, ela diz que ela quer ver o Milícia verando filme, né? Mas eu não sei como é que faço para acontecer isso, não. Quem sabe um dia. Mas eu gosto também de colocar. E eu gosto de colocar, abordar militar, polícia, justamente para quebrar um pouco esse estigma, né? Porque às vezes colocam todo mundo dentro da mesma caixinha, né? Coloca ali todo mundo e não é. A corporação,
tanto de todas as forças, né? Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Civil, Polícia Militar, você tem aí a Guarda Municipal, você tem, né, você tem várias forças de segurança. Não pode colocar todo mundo na mesma caixinha, né? Mas, infelizmente, acabam colocando. E isso acaba que estraga, de certa forma, assim, a visão de como as pessoas veem a polícia, veem os militares, mas na hora que o bicho pega, vai chamar a polícia para proteger, né? Tem isso também, né? Então tem todo esse estigma. E da mesma forma, no Milícia, inclusive, eu abordo ali no Milícia a história de um menino que ele é de uma comunidade, ele é expulso da casa onde ele vive. Tem todo esse cenário também, entendeu? Eu gosto de colocar vários vieses para as pessoas tomarem as suas próprias decisões, o que ela acha que é certo e é errado, porque isso depende muito da nossa concepção. Sim, eu já tive problema na hora que eu cismei que eu ia escrever histórias policiais no Brasil. Eu me encontrei com esses conflitos assim. Como é que eu vou escrever sobre uma história de policial sem precisar pesquisar coisas da profissão, ou sem precisar saber nomenclaturas tantas coisas que Tem envolvem. tudo Quando isso, você vê, tem tantas coisas técnicas, né? Tem. E eu não queria me aprofundar muito nisso. Eu falei, eu quero fazer uma coisa leve, mas ao mesmo tempo eu não sei se vai conseguir ser leve, porque afinal de contas eu vou ambientar num morro, numa favela do Rio de Janeiro. Mas eu consegui fazer uma coisa leve na medida que eu larguei de mão certas coisas técnicas e funcionais de política. Eu falei, eu vou ambientar a história no morro, mas não vai ter polícia, até porque lá quem mora no morro sabe que a polícia não fica lá por dentro atuando, mandando e desmandando. Lá quem manda é outro esquema, né? Outro esquema. Então eu falei, eu vou criar um detetive. Eu falei, como que vai ser esse meu detetive? Aí eu falei, vai ser alguém que vai poder ficar lá andando pelo morro sem ter problema, sem ter problemas com os traficantes. Aí eu falei, vai ser um senhor, um idoso, que por ele ser idoso e muito antigo na comunidade, as pessoas respeitam ele, e até mesmo os traficantes respeitam ele de uma certa medida, porque, afinal de contas, aqueles traficantes já foram crianças e cresceram vendo ele ali, né? Então, vai ser um idoso que vai poder transitar pelo morro à vontade, vai ter o aval, inclusive, dos traficantes. E quando acontecer algum crime, alguma coisa, seja uma coisa pessoal ou com um amigo, que ele vai descobrir, ele vai poder transitar ali, vai poder trabalhar sem que o tráfico, o policial, fique atrapalhando ele, seja um obstáculo para ele. Então eu criei um detetive, um senhor, um ex-policial aposentado que já é idoso, que por ele ter raízes no morro, ele mora lá e tem família lá, acontecem coisas, acontecem crimes que por outros poderes não intervir, ele ali como amigo da comunidade está ali e começa a querer desmontar, começa a querer trabalhar ali. E eu acho que eu terminei fazendo uma coisa bacana. Eu até duvido que tenha outro que tenha escrevido histórias assim na favela, igual eu fiz. Se tiver, vai ser até interessante ler. Então, eu criei essa estrutura do policial com esse meu detetive, que se chama Juca Teixeira. Eu escolhi um nome bem brasileiro, porque afinal de contas ele é um imigrante, ele é alguém que veio criança lá do Nordeste, né? Porque lá no Morro tem muito isso, né? Essas famílias que chegam do Nordeste e não tem como ir para um lugar melhor, vai para o Morro. Então ele vem disso aí. Ele chegou criança lá no Morro, então ele é simples, tem alguns hábitos
que ainda trazem da sua raiz lá do Nordeste e tal. Eu me inspirei muito no meu avô, que meu avô veio novo do Nordeste para o Morro, então me inspirei muito nele para compor o meu personagem. Assim, não Legal. que meu avô nunca foi policial, meu avô nunca mexeu com arma nem nada disso. Mas acaba se Mas, tornando, né, um exemplo. sim, eu me inspirei muito nele. Até fisicamente eu imagino meu personagem como meu avô. Que legal. Então, eu fiz esse personagem lá no Rio de Janeiro, no Morro. Então, eu crio a trama ali, sem muito estardalhaço. Ele fica ali transitando pela comunidade e termina descobrindo alguma coisa e eu fico ali em torno disso, para não precisar mexer em outras questões. Mexer É. com tráfico, mexer com polícia. Eu preferi ir por esse outro caminho. Então, eu acho que funcionou legal, bacana. Eu tenho, assim, curiosidade de saber qual seria a opinião de moradores lá lendo essa obra. Porque as De pessoas que leram, repente, ó, de repente você coloca lá na Amazon e você consegue espalhar mais, né? Aumentar o teu número de leitores e de repente você consegue ir caminhando. Até porque quando você faz uma divulgação do seu livro, você já aborda que se passa ali, isso daí acaba atraindo, né? O Amazônia, por exemplo, tem o pessoal que é lá da floresta amazônica, do Amazonas, né? Mais especificamente lá de Manaus e tudo, que gostou de ler, por quê? Porque está saindo desse nicho de Rio, São Paulo, né? Tem muito disso, né? Tem muitos livros de autores nacionais que ficam muito aqui, né? Caminhando muito aqui, Rio, São Paulo, às vezes vai um pouquinho em Porto Alegre, né? Não sai muito dessa região, né? Não sai muito aqui desse eixo sul-sudeste. Então, quando eu coloquei o Amazônia e falando que tá lá, muita gente que é de lá quis ler para poder se reconhecer, né, dentro do livro, né? Tem uma autora que é a Danda, ela está escrevendo os livros, ela é do Nordeste, ela está escrevendo os livros dela, está focando a temática do Nordeste, né? Trazendo ali, inclusive, os termos, né? Porque é aquele negócio, você vai escrever alguma coisa que não é da sua zona de conforto, precisa da tal da pesquisa. Então, você tem que pegar e você tem que colocar termos, né? Eu não fiz físico dele, né? A capa é mais ou menos assim, né? Dessa moça aqui, que é o Eva. Ele se passa lá, ela começa lá no Rio Grande do Norte, vai para Sergipe, depois ela vai para o Sul. Eu não quis, né, trazer a Eva para o Rio de Janeiro, que é a minha zona de conforto, né? Mas precisei também mas aí as pessoas vão se enxergando também na história. Aí, de o repente, livro, você fazer com a temática na divulgação, até comentando que é dali, vai atrair os leitores para você ter um retorno, né? Você ter essa percepção. sim, porque pessoas que não são de lá quando lerem acham bacana, porque por elas não conhecerem aquela realidade, É o que verdade. está aqui no livro eles vão receber como uma realidade, vão viajar, vão achar bacana e tal. Só que eu tenho esse interesse de ver as pessoas de lá ler para ver se É. para eles também vão soar verossímil, né? Se eles vão, de repente, conseguir comprar essa ideia de que pode funcionar esse tipo De de temática. situação lá dentro, né? Seria interessante, mas de qualquer forma, literatura, eu acho que não é para a gente se preocupar muito com isso, porque literatura vale tudo, né? O importante é você escrever bem, É. independente de qualquer coisa, de ser a realidade do leitor, ou não ser a realidade do leitor, é fazer com que ele viaje na história, porque mesmo que, de repente, a pessoa pode pensar, esse tipo de situação eu acho difícil acontecer num lugar como esse. Mas quando ele está lendo, se tiver bem escrito, se tiver bem, Ele vai perceber. vai conseguir viajar, vai conseguir comprar a ideia, vai dar tudo certo, né? É verdade. Eu estou vendo aqui, eu estou na Amazon, vendo aqui a sinopse do Zumbi e Linhares, né, que você falou bastante desse livro. Então, eu vou ler a sinopse aqui, consta aqui que é editora, né, do Clube de Autores,
O Kindle tá R$ 10,93, tá, galera? Mas logo, logo, ele vai colocar na Amazon esse preço, esse preço vai cair bastante, vai dar para todo mundo comprar. Ainda vai estar no Kindle Unlimited para todo mundo ler, inclusive eu. Eu vou tentar, pelo menos, porque eu sou medrosa. Tranquilo. Eu sou medrosa, né? Falou em zumbi, eu já tô com medo, mas tudo bem. Olha só, vou ler a sinopse para vocês do Zumbi em Linhares, tá bom? O jovem professor de história, recém-chegado à cidade de Linhares, Boris Souza, não imaginava os extraordinários eventos que estavam prestes a acontecer com aquela pacata população. As suspeitas começaram a recair sobre a misteriosa fórmula do Dr. Otávio. No entanto, havia algo muito mais sombrio por trás de toda aquela abominação. Será Linhares uma cidade amaldiçoada ou foi simplesmente obra do acaso? Mergulhe no horripilante conto de Luciano Máximo, recheado de sangue, ai meu Deus, heróis e espadas, e descubra que ainda não lhe contaram tudo sobre o nosso passado. Gente, eu que sou medrosa, mas eu vou ler. Eu vou ler para fazer resenha, para voltar para vocês. Agora você vai botar na Amazon, eu vou te ajudar. Eu vou te pedir as orientações depois e vou fazer isso. Vamos botar lá na Amazon para ficar com precinho, pequenininho, para o pessoal comprar bastante, o pessoal ler no Kindle Unlimited, você vai ver que vai ter um impacto, vai aumentar bastante. E ainda te ajuda a divulgar, porque eu tenho esse perfil e tenho o Lendo com a Paulinha, onde eu ajudo o pessoal a divulgar também. Além de fazer live, eu divulgo mesmo a todo mundo. É aquele negócio, para mim, todo mundo tem que ler. Se você se você quiser sentir o gostinho de medo com mais intensidade, eu acho que... Ai, meu Deus, eu vi essa capa, fiquei até com medo. Fiquei até com medo dessa capa. Deixa eu ver a resenha, a sinopse dessa. Espera aí. Vou contar para vocês. É o Tia Tita, né? É o Tia Tita. Ai, meu Deus. Outro zumbi. Ele gosta de botar zumbi, gente. Meu Deus do céu. Vamos lá. Tia Tita, R$10,49 na Amazon também, hein, gente? É só passar lá na Amazon que tem. Em Zumbi Linhares, o ficcionista Luciano Máximo criou um ambiente de medo e de luta pela sobrevivência, com personagens e situações eletrizantes. Em Tia Tita, o autor volta a percorrer a estrada do horror, ai meu Deus, vivido por seres no limite entre a vida e a morte. A vingança pode trazer consequências desastrosas, mas Tita, que teve sua vida em plena juventude prejudicada pela atitude egoísta de sua própria mãe, nos mostra que quando a revanche torna-se a obstinação de um fantasma rancoroso, o resultado é o desespero. Eu vou ficar com medo também. Eu sou medrosa, mas eu vou ler. Eu considero Tia Tita um pouquinho mais sombrio, um pouquinho mais pesado. Porque mexe com algumas questões mais pesadas, entendeu? A Felícia está falando aqui que realmente é pavoroso. Excelente. Meu Deus do céu. Eu vou ficar com medo, né, gente? Vocês já estão me avisando, né? É o único livro que eu saí um pouco mais daquela minha zona de conforto, de ambientar em outro lugar, que eu não conhecia, que eu nem não conheço tão bem. Porque aqui eu fui para Minas Gerais, né? Aí, e foi até uma experiência gostosa fazer umas pesquisas, né? De alguns lugares. Eu mexi em alguns assuntos históricos também da cidade, como você já deve ter escutado falar dos manicômios terríveis que houve no século passado, que as pessoas eram mandadas para lá e tem até um livro de uma escritora aí brasileira que chama-se O Holocausto Brasileiro. Fala justamente desses lugares, desses manicômios. Eu não li o livro, mas assim, eu pesquisei sobre o assunto e eu escrevi também. Eu toco nesse assunto, né, desses manicômios. Inclusive a Tita, sem querer dar muito spoiler, a questão da vingança, justamente por ela ter passado por essa situação lá, nesse lugar. Aí depois vem a questão do espírito, né, e tal, mas se você
é meio Eu vou ficar com fraca. medo. Talvez no Tiatita você fique com um pouquinho de medo, mas é uma coisa bem de leve, vale a pena a experiência. Já Você. a capa já dá medo, gente. A capa já dá, assim, sabe, aquela sensação, assim, de que você vai ficar com medo. É assim, eu sou medrosa. Eu não assisto filme de terror, não gosto, porque depois eu não durmo. É vexame, Ah, gente. É vexame, é vergonhoso, mas é verdade. Eu confesso, eu sou medrosa. Eu sou medrosa mesmo. Eu sou medrosa. Mas é isso aí. Olha, gente, então, ó, eu tô aqui no site da Amazon, tô me esticando aqui porque eu tô olhando o site da Amazon, tá? Então, lá na Amazon, para quem é, né, pessoal que assiste muito aqui as minhas lives, tá mais acostumado a comprar muito lá na Amazon, mas tem no Clube de Autores também em formato físico, tá? Então, na Amazon, a gente tem lá do Luciano Máximo, a gente tem o Tia Tita, Pra Morrer de Medo, Um Vampiro no Jardim, O Mistério do Macaco de Ouro e temos o Zumbi em Linhares, tá? E tem outros títulos também do autor Luciano Máximo lá na Amazon e no Clube de Autores. Vocês têm que passar e Paulinho, logo, logo esses precinhos que estão na Amazon vão ó, cair porque ele vai botar os livros na Amazon, tá? Pode ficar esperando que vai ter livro do Luciano Máximo no Kindle Limited logo, logo. hein, agora há pouco entrou aqui na live o pessoal do Instagram, Profs que Leem. Se vocês ficaram curiosos sobre Tia Tita, lá, esse tempo atrás aí, acho que foi no início do ano, eu fiz uma live lá, não sei se foi ano passado, mas procura lá, Passa lá para no ver, Profs que gente. Leem. Passa lá. Teve uma live que eu fiz que a professora Adriana Guzmão, que também está aí presente, ela é dessa equipe, Profs que Leem, né? Ela fez uma resenha, ela falou do livro, as experiências dela com a leitura, e ela fez uma abordagem bem interessante. Quem ficou curioso aí para saber mais do livro, é só procurar lá na página Profs que Leem, que tem lá uma live nossa Ah, lá vamos falando desse livro. sim. Viu, E gente? Tem que aproveita e passar lá para poder assistir a live já para pegar, para ter um gostinho já desse livro. Mas é isso aí, olha, eu segue também adorei o conversar Instagram ali. contigo. Oi? Segue o Instagram também do Profs que Leem, que toda semana elas fazem live também live Show! com leitores, né, para compartilhar as experiências de leitura. Então é muito Ah, bacana. beleza. Que ótimo. Ai, eu adorei bater esse papo com você, te conhecer um pouquinho melhor, saber um pouquinho desse seu processo criativo, do que você gosta de escrever, como que você se tornou um autor e que logo, logo será um autor Amazon lá com os e-books com precinho menor para o pessoal poder adquirir bastante, o pessoal você aumentar essa sua gama de leitores, né? Isso vai te ajudar com certeza a ser mais conhecido. E o pessoal tem um público muito grande que gosta dessa temática de zumbi, de terror, de policial, assim, que eu tenho medo, mas eu leio. Eu leio, tenho medo, mas leio. Tá? Agora, aviso aos navegantes, se Paulinha ficar cheia de olheiras, morrendo de medo, fazer live com cara de medo, a culpa é do Luciano Máximo. Com certeza. Foi um Eu acho que você vai prazer muito gostar. grande. Prazer muito grande receber aqui, tá? Nesse feriado, você se dispor a participar da live aqui, quase 2 horas de live aqui, batendo esse papo comigo. Adorei te conhecer. Aproveita para fazer o convite ao pessoal para te ler, para poder saber aonde te encontrar e aonde encontrar os seus livros. Pois é, Paulinho, eu agradeço aí muito você ter me chamado. Foi bacana, o tempo passou rapidinho aqui, nem parece que já Foi. tem tudo isso que a gente está conversando. Mas agradeço, sempre eu estou aí, sempre que quiser bater papo é só me chamar, que a gente faz outra live quando você quiser. Com certeza. E, e o pessoal que se interessou um pouco aí É porque é interessante a gente ler os escritores do Brasil, né? Está surgindo tanta coisa, tanta novidade.
Então, se vocês ficaram curiosos aí, pode... Me segue aí no meu Instagram, pronto aí, ó, Luciano Máximo, _ Ferreira aí. Me segue que lá eu tô botando sempre as coisas, sempre que eu posso, né? Eu boto alguma coisa assim do meu lado de literatura, né? Aí vai tirando as dúvidas. Se quiser o livro, eu tiro dúvida, eu mando também. Se eu tiver comigo aqui, eu mando para a pessoa. E assim a gente segue em frente aí com o trabalho aí que é difícil, né? Se a pessoa for escrever pensando, eu vou escrever porque eu preciso ganhar algum dinheiro, não, nem adianta, melhor. Mas a gente escreve porque ama e porque a gente sente prazer em ver as pessoas lendo nossas histórias. Então, cada leitor que me procurar aí curioso pelas minhas histórias, por saber mais da minha, eu vou tratar com todo carinho e estou à disposição. Que maravilha! Muito obrigada mais uma vez por você ter aceito participar aqui comigo, ter se disposto aí nesse feriado. E logo, logo a gente vai fazer uma outra live para eu poder contar o que eu achei dos livros. Vou fazer uma resenha com todo prazer dos seus livros para o pessoal, para os meus leitores ficarem te conhecendo um pouquinho, sabendo um pouquinho sobre a sua literatura, a forma como você escreve, porque cada autor escreve de uma forma diferente, cada autor se expressa nos livros, né, de uma forma diferente. Eu escrevo de um jeito, você escreve de outro, cada autor tem o seu jeitinho, e dessa forma a gente consegue passar para o nosso leitor um pouco de nós mesmos, né? Parabéns pelos seus livros, parabéns pelo seu processo criativo e esse trabalho também, né, como professor, né? A gente tem que valorizar o autor Luciano Máximo, mas também parabenizar o Luciano Máximo, professor, e com certeza seus alunos devem gostar dos livros de terror, porque é uma temática que a garotada gosta bastante, não é? Verdade, é. Tomara que cada vez mais as molecadas se interessem pela literatura, né? Não só de terror, mas pelo universo da literatura, É que eu verdade. acho que está faltando muito isso aqui. Tem muitas pessoas lendo, mesmo escrevendo, tem muito. Mas eu acho que, pela proporção que é o Brasil, a dimensão, eu acho que ainda podemos avançar muito aí né, na literatura, na vida das pessoas. É isso aí, é isso mesmo. E a gente está fazendo, cada um está fazendo um pouquinho, né? Eu faço um pouquinho desse lado de cá, você faz um pouquinho desse lado de cá. É um grãozinho de areia aí que a gente vai colaborando, né, dentro desse universo literário. Mais uma vez, obrigada. Quem está participando da live ainda dá tempo, ó, corre, printa a tela para poder participar do sorteio. Daqui a meia hora, mais ou menos, depois que terminar a live, eu faço o sorteio, tá, pelo site sorteador e mando aqui, tá? Eu vou filmar direitinho para poder botar aqui no Instagram para ver quem é que vai ganhar esse livro, Amazônia, A Lenda da Deusa Pantera Negra. E quem quiser marcador também, é só mandar mensagem aqui no direct que eu envio. Mais uma vez, obrigado, Luciano. Obrigado por esse tempo aí que você teve aí disponível para poder bater esse papo comigo. E logo, logo a gente faz outra live. Eu agradeço, estou à disposição, sempre. Tá, ok. Beijo, obrigada. Beijo, boa noite, Tchau. gente. Tchau, obrigado por quem assistiu.